Fala, querido, bom dia, boa tarde, boa noite para você novamente, professor Tiago Andrade na área. Tranquilo? Queridos, o objetivo dessa aula é a gente continuar arranjos e combinações. A segunda parte da aula é apenas uma revisão do que é arranjo, do que é combinação e alguns exercícios para a gente estar fazendo, beleza? Se liga nas dicas aí, bora comigo. Queridos, olha só, para a gente começar, vou apresentar o nosso slide aqui mais uma vez, né? E lembrando que existe uma diferença entre arranjo e combinação que os exercícios não falam. A gente vai ter que necessariamente começar a perceber isso nos exercícios. Então vem comigo. Oi. Queridos, então, parte 2, arranjo e combinação, apenas exercícios para você. Bom, vamos relembrar aqui. Arranjo é todo tipo de agrupamento onde a ordem dos elementos importa. Então, a ordem é levada em consideração. Queridos, o arranjo pode ser calculado por arranjo de NPAP igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, onde n representa o número total de elementos e p representa quantos elementos eu quero agrupar naquele determinado grupo. Então, o arranjo de NPAP vai ser total em cima, diferença embaixo. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Tiagão, o que de fato é, então, um exercício de arranjo? É todo tipo de agrupamento onde a ordem dos elementos importa. Então, quer dizer que a ordem vai ser levada em consideração para diferença de grupos. Ficou claro? Beleza? Já vimos isso na aula anteriormente. Agora é só uma revisãozinha. Bom, combinação. Combinação é exatamente o contrário. A combinação é aquele tipo de agrupamento onde a ordem dos elementos não é levada em consideração. Então, a ordem dos elementos não é levada em consideração. A gente fala que a ordem num exercício de combinação não importa. Escolher A, B e C é a mesma coisa que B, C e A. Fechou? Tiago, como que a gente calcula a combinação? Combinação é calculada através desse algoritmo aqui, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes o p fatorial. Óbvio que o n, de novo, é o número total de elementos que eu tenho disponível e p, a quantidade de elementos que eu quero escolher dentro desse determinado grupo. Combinação de NPAP vai ser total em cima, diferença embaixo, dividido ainda pelo agrupamento embaixo. Então, n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes o próprio p fatorial. Queridos, na aula anterior eu fiz 4 ou 5 exercícios onde nós determinamos o porquê que era arranjo ou porquê que era combinação. Na verdade, nós fizemos 4 exercícios e agora a gente vai continuar com mais alguns modelos. Porém, modelos que me interessam demais, inclusive para provas da UFJF, UFV e Enem. Beleza? Queridos, olha lá, nos vestibulares, questão número 1, exercício da UFJF. Temos 7 cores distintas e queremos pintar um painel com 4 listras. Então, eu tenho 4 listras, vou pintar essas listras, eu tenho disponíveis 7 cores. Então, 7 cores, eu vou pintar 4 listras. De forma que cada listra de uma cor diferente. O que é isso? Quer dizer que eu não posso repetir a cor. A cor que eu usei na primeira listra tem que ser diferente da segunda, da terceira e assim por diante, porque cada listra tem que ter uma cor diferente. O número de maneiras distintas que isso pode ser feito é, então olha as opções, que nós temos 4 alternativas, 35, 840, 2401 e 16.384. Tiago, como que a gente faria esse exercício, querido? Forma simples, rápida, objetiva para a gente. Olha só, eu tenho disponível 7 cores. Só que dessas 7 eu tenho que escolher o quê? 4. Eu estou colocando 4 listas, lembrando que é cada uma de uma cor diferente. Por isso que se eu pinto vermelho, azul e branco, vai ser diferente de branco, azul e vermelho. Quer dizer que a ordem o quê? Importa. Se a ordem importa, é um arranjo de 7, 4 a 4. Total em cima, 7 fatorial.
Diferença embaixo, 7 menos 4, 3 fatorial. Cuidado que para o Enem, às vezes o Enem não quer o número, o valor final. O Enem quer apenas o algoritmo, se é arranjo ou se é combinação. Então seria um arranjo de 7 4 a 4, que poderia ser dado por 7 fatorial, dividido por 3 fatorial. Na opção da UFJF, eu tenho que calcular o valor. Então eu tenho que pegar o 7 fatorial e descer até o 3 fatorial. Então o que a gente vai fazer aqui nesse exercício? Presta atenção. Nós vamos pegar aqui, ó, o 7 fatorial e descer até o 3 fatorial. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido pelo 3 fatorial. Cortou o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo, sobrou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, gabarito 840. O gabarito vai ser a opção letra B. Voltar lá no slide lá para ver se é isso mesmo. Ah lá, gabarito, letra B, 840. Tranquilo, queridos? Deixei aqui embaixo aqui uma segunda forma de fazer. Não é necessário fazer o arranjo, porque é bonitinho os arranjos, desde que você mude a forma de pensar. Lá em cima eu tinha pensado que eu tenho 7 cores e quero escolher 4. Não posso repetir. Então é um arranjo simples, porque a ordem importa. Aqui basta eu pensar que eu tenho 4 listas. Lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. Cada uma das listas tem que ter cores diferentes. Então, para a primeira eu tenho 7. Para a segunda não pode repetir, então 6. Para a terceira, 5. E para a quarta lista, 4 opções. De novo, se eu multiplico 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, eu chego no mesmo gabarito, 840, que seria a nossa resposta do exercício anterior. Então, primeiro exercício aqui, gabarito, seria letra B de baixinho. Queridos, foi fácil? Foi. Agora, eu tenho que entender se vai ser conveniente usar o arranjo ou usar o PFC. A escolha é sua, tá bom? Esse exercício eu faria do segundo modo. Você pode fazer do modo 1, sem problema nenhum. Desde que você entenda que eu não posso repetir cores, eu quero escolher 4 dentre as 7. Lembrando que isso necessita entender que a ordem não importa. Perdão, que a ordem importa, né, galera? Então, continuando aqui, exercício número 2 nos vestibulares, mais um da UFJF. Querido, uma liga esportiva elaborou um campeonato de futebol que será disputado em 2 turnos. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção é isso aqui, em 2 turnos. Então, eu tenho um campeonato que vai ser disputado em 2 turnos. Em cada turno, cada clube jogará exatamente uma partida contra cada um dos outros. Então, cada clube jogará uma única partida contra um dos outros participantes. Ou seja, no primeiro turno, Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar uma única vez. Lembrando que lá no segundo vai ter outro jogo, Cruzeiro e Flamengo, porque são 2 turnos. Então, quer dizer que já a ordem aqui já importa. Flamengo e Cruzeiro vai ser diferente de Cruzeiro e Flamengo. Então, eu teria que considerar os 2 turnos através de um exercício de arranjo, porque a ordem importa. Sabendo que o total de partidas será 306, o número de clubes que participarão desse campeonato é... Querido, grifa o total aqui, ó. Eu quero saber o total de partidas é 306. Então, quantos clubes estão participando? O total não é em 2 turnos? Então, em 2 turnos, eu tenho que entender que Flamengo contra Cruzeiro vai ser diferente de Cruzeiro contra Flamengo. Óbvio, evidente, quer dizer que a ordem o quê? Importa, considerando 2 turnos. Então, querido, como que a gente faria esse exercício? Olha só, em 2 turnos, o time A contra o time B vai ser diferente do time B contra o time A. Já falamos isso 2 vezes. Então, quer dizer que a ordem o quê? Importa. Se a ordem importa, vai ser um arranjo. Só que eu não sei quantos times. Por isso que o Thiago montou um arranjo de N elementos tomados o quê? 2 a 2. E isso vai ser igual a 306. Se eu desenvolvo o arranjo de N 2 a 2, isso vai ficar total em cima, N fatorial, diferença embaixo, N menos 2 fatorial. Isso vai ser igual a 306. Lembre-se,
Preciso pegar o n fatorial de cima e levar ele até o n menos 2 fatorial de baixo. Então, isso aqui ficaria n que multiplica n menos 1, que multiplicaria n menos 2 fatorial, dividido pelo próprio n menos 2 fatorial, igual a 306. Lembrando que quando eu igualo de cima pelo de baixo, é porque agora eu posso executar a minha operação de forma simples. Porque o n menos 2 aqui corta com n menos 2 aqui. Então, vai sobrar n que multiplica n menos 1 igual a 306. O que nós vamos fazer aqui, galera? Nós vamos aplicar aquela propriedade chamada de propriedade distributiva, onde essa propriedade distributiva a gente vai encontrar a equação do segundo grau que o Thiago está colocando aí, ó. Então, fiz a distributiva, vai ficar n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n. N ao quadrado menos n menos 306 igual a zero. Apliquei distributiva, passei o 306 para o primeiro membro, negativo. Equação do segundo grau, aplico formulinha do delta, b quadrado menos 4ac. Já calculei, o delta vai me dar 1.225. Se você preferir, a raiz de delta vai ser 35. Óbvio, fiz isso aqui. Uso a formulinha de Bhaskara, n é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que a raiz de delta é 35. Então, vai ficar 1 positivo, mais ou menos 35 sobre 2. Nesse caso, eu tenho dois resultados. O 18, que é 1 mais 35, que dá 36, dividido por 2, 18. E o menos 17, que não me interessa, que seria 1 menos 35, que dá menos 34, dividido por 2, dá menos 17. Por que, Thiago, que o menos 17 não me interessa? Bom, o menos 17 não me interessa porque, nesse caso, eu tenho que ter um número de times positivos. Não existe um campeonato de menos 17 times, correto? Então, nesse caso, eu preciso ter 18 times. Resposta vai ser a letra B, de baixinho, novamente. Thiago, vamos verificar e ver se realmente é isso. Olha lá, gabarito, letra B, 18. Muito bem. Querido, só uma observação. Esse exercício, eu poderia ter feito ele considerando apenas um turno. Então, se em 2 turnos eu tenho 306 partidas, em um único turno eu vou ter a metade, que seria 153 partidas. Aí, nesse caso, ou dessa forma, eu poderia considerar o exercício de combinação, porque a ordem não importaria. Flamengo e Cruzeiro jogariam uma única vez. Ficou claro? Deixo para você tentar fazer usando combinação em um único turno. Arranjo em 2 turnos. Você pode tentar fazer das duas formas aí, que vai ficar bacana. Combinado? Queridos, claro e evidente, o exercício nunca fala se isso vai ser arranjo ou se isso vai ser combinação. Nós temos que tentar entender e pensar se a ordem importa, arranjo. Se a ordem não importa, combinação. Beleza? Bom, nos vestibulares número 3, exercício da UFU. Acompanha a leitura comigo, por favor. Bom, um sério problema enfrentado pelas autoridades de saúde é diagnosticar a chamada pneumonia asiática. Atualmente são conhecidos 7 sintomas dessa doença. Se em um paciente forem, olha, se forem detectados 5, aí presta atenção no conectivo, ou mais desses possíveis sintomas, eu vou grifar o conectivo aqui de cor diferente, 5 ou mais desses sintomas, a doença será diagnosticada. Então, quer dizer que eu posso ter o diagnóstico dessa doença com 5 sintomas, com 6 sintomas ou com 7 sintomas, porque é 5 ou mais. Querido, na aula anterior, o Thiago tinha falado da importância do conectivo E, onde o conectivo E multiplicava. Aqui o Thiago precisa da importância do conectivo OU. O conectivo OU, a gente soma, análise combinatória, E multiplica, ou soma. Ficou claro? Então, eu tenho que somar, porque eu vou ter diagnósticos com 5, diagnósticos com 6 ou diagnóstico com 7 sintomas.
Ficou claro? Diante disso, podemos afirmar que o número total de combinações distintas dos sintomas possíveis para o diagnóstico da pneumonia asiática seja efetivo é igual, ou seja, de quantos modos distintos eu posso diagnosticar essa pneumonia asiática? Bom, vamos lá na minha solução para você entender. Como que o Tiago fez isso aqui? Olha para cá. Eu tenho aqui 7 sintomas. Só que para diagnosticar eu preciso de 5 ou mais sintomas. Lembre-se, o Tiago vai te chamar a atenção para isso, porque isso não cai, isso cai. Despenca, isso não cai, isso despenca. O conectivo ou quer dizer que eu posso ter uma soma aqui, porque eu posso ter doenças diagnosticadas com 5 sintomas, ou a doença pode ser diagnosticada com 6 ou com 7. Eu tenho que fazer o quê? Ou somar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos brincar aqui. Digamos que dos 7 sintomas o Tiago apresente 5. De quantas formas eu posso apresentar 5 sintomas? Se eu estou com febre e se eu estou com dor muscular, é a mesma coisa de estar com dor muscular e febre. Os sintomas são os mesmos, a ordem não importa, é o mesmo diagnóstico. Combinação de 7, 5 a 5. Que vai ficar total em cima, 7 fatorial, diferença embaixo, 7 menos 5, 2 fatorial. Dentro, repetindo o agrupamento aqui no denominador, 5 fatorial. Pego o 7 fatorial, desço até o 5 fatorial para cortar, vai ficar 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial, que é 2. 7 vezes 6 dividido por 2, 21 resultados diferentes. O que o Tiago fez com 5 sintomas, eu vou fazer também com 6 sintomas. Então, com 6 sintomas, vamos brincar aqui, ó, hipotético. Vamos imaginar que dos 7 sintomas o Tiago apresente 6. Apresentar febre e vômito é a mesma coisa que vômito e febre, é o mesmo diagnóstico, então é combinação porque a ordem não importa. 7 fatorial, total em cima, dividido pela diferença embaixo, 7 menos 6, 1 fatorial. Repetindo o agrupamento embaixo, 6 fatorial. Calculou isso aqui, o 7 desce até o 6 fatorial para cortar, isso aqui vai dar 7 possibilidades. E o último, muito fácil, possuir os 7 sintomas. Claro que só existe uma única forma. Eu tenho 7 sintomas e eu tenho que apresentar os 7, eu tenho que ter todos. Só existe uma única forma. Combinação de 7, 7 a 7, seria 7 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 7 fatorial, que me dá uma possibilidade. Titi, o que eu preciso fazer aqui? Somar. Por que a gente precisa somar, queridos? Porque eu coloquei um conectivo ou. Eu posso apresentar a doença com 21 resultados diferentes de 5 sintomas, ou com 7 resultados diferentes de 6 sintomas, ou com um único resultado diferente de 7 sintomas. Então, 21 mais 7 mais 1 mais 21 mais 7 mais 1, o total aqui são 29 resultados diferentes. Ou seja, eu possuo 29 diagnósticos diferentes que vão atestar que eu estou com a pneumonia asiática. Ou seja, o gabarito, mais uma vez, vai ser a letra B de baixinho. Voltando lá para a gente conferir, lá, letra B, 29. Queridos, esse exercício, juntamente com o da primeira aula, da aula anterior, ele é muito importante, porque a gente mostra que o conectivo E multiplica e que o conectivo OU soma. Então, a ideia desses dois exercícios são muito importantes para a gente, tá bom? Você precisa saber essa diferença aí. Por isso que nós estamos fazendo esse tipo de exercício. Bom, exercício no vestibular número 4, que é um exercício do nosso querido, amado, idolatrado Enem. Queridos, acompanhe a leitura comigo aqui pausadamente. Olha só. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Repara que eu tenho 7 pessoas que vão fazer essa viagem, né? Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X
E as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Olha só as poltronas em branco. Aqui uma poltrona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tenho mais nenhuma poltrona em branco. Então, quer dizer, queridos, que eu tenho só quantos lugares disponíveis? 9. Só que desses 9 lugares, eu quero escolher quantos? 7. Porque todos vão viajar, 7 famílias decidiram o itinerário e resolveram consultar a companhia aérea. Só que ela só oferecia 9 vagas. Essa pessoa, essa família, vai comprar quantas vagas? 7. De quantos modos eu posso escolher 7 vagas dentre as 9 disponíveis? Bom, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo vai ser calculado por... Aí presta atenção. Repara que na nossa resposta não existe um valor numérico. Só existe o algoritmo. Está tudo em fatorial, olha só. Tá vendo? Então quer dizer que eu não vou precisar calcular. Agora, isso é um exercício de arranjo ou isso é um exercício de combinação? Meus amores, isso é um exercício de arranjo, porque a ordem importa. O Tiago sentado na janela e você no corredor é diferente de você estar no corredor e o Tiago na janela. Ficou claro ou não? Ou é diferente do Tiago estar no corredor e você na janela? Correto? Você no corredor, Tiago na janela. Tiago no corredor, você na janela. São coisas totalmente diferentes. O Tiago está na poltrona 5 e você na 20 é diferente de você estar na 5 e o Titi está na poltrona 20. Ficou claro? Essas coisinhas têm que ser levadas em consideração. Mesmo ele não falando que a poltrona é numerada, mesmo ele não mencionando que existe corredor e janela. Você tem que perceber. Isso aqui é igual aquele primeiro exercício de distribuir vagas para 3 carros no estacionamento que a gente fez na nossa primeira aula. Então, vamos lá. Isso aqui seria um exercício de arranjo. Se é um exercício de arranjo, claro que eu vou fazer um arranjo de NPAP. Só que quem é o N? O N é 9, eu tenho 9 vagas. E o P? O P é 7, porque eu quero escolher 7. Arranjo de 9, 7 a 7 vai ser total em cima, diferença embaixo. Total, 9 fatorial. Diferença embaixo, 2 fatorial. Esse aqui seria o nosso gabarito. Vamos ver qual que é a opção que o Thiago não colocou aqui. Olha lá, 9 fatorial dividido por 2 fatorial. O nosso gabarito vai ser a letra A de amor. 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Beleza? Vamos tentar entender isso aqui de forma clara e objetiva. Toda vez que eu quero dividir vagas para pessoas, né? Ou toda vez que eu quero dividir vagas para carros, automóveis, geralmente os exercícios serão de arranjo, porque a ordem vai ser levada em consideração. Imagina você chegar lá no Enem e dar de cara com um exercício desse. É simples, é fácil. Você só tem que confiar em você, você sabe o conteúdo. Beleza? Bom, último exercício da aula de hoje, também um exercício de combinação. Querido, nos vestibulares, o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. No tênis, essa característica é muito diferente, tá, gente? Se alguém pratica tênis aí como esporte aí, sabe que você jogar contra um canhoto e contra um destro exige de você táticas diferentes dentro do jogo. Bom, um clube tem um grupo de 10 tenistas, dos quais 4 são canhotos. Óbvio que se 4 são canhotos, 6 serão destros. Então eu tenho 10 atletas. 4 jogam com a mão esquerda e 6 jogarão com a mão direita. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Informação muito mais que importante. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Isso aqui o Thiago vai até marcar de uma canetinha de cor diferente. Ambos não podem ser canhotos. Não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha de tenistas para a partida de exibição? Repara, é um exercício do Enem. Repara, o Enem não quer o valor numérico. O Enem quer o algoritmo. Por que, Thiago, que ele quer o algoritmo? Olha as alternativas aqui, ó. Só tem fatorial. Ó.
Todas as opções têm fatorial. Então, quer dizer que a gente não vai ter que calcular. A gente vai ter que deixar indicado. Agora, lá no início eu falei que era mais um exercício de combinação agora. Por que que é combinação? Porque a partida vai acontecer uma única vez. Então, se vai jogar Thiago e André, é a mesma coisa que jogar André e Thiago. É a mesma partida, a ordem não importa, por isso que o exercício é de combinação. Queridos, então vamos à minha solução para você entender. Se você já entendeu que o exercício é de combinação, vai ficar fácil para a gente aqui. Então, olha só, eu tenho 10 tenistas, dos quais 4 serão canhotos e dos quais 6 serão o quê? Destros. Como a minha partida não pode ter 2 canhotos jogando, é mais fácil eu pensar no total e fazer o processo da exclusão. Tiago, como assim? Bom, vamos lá que você vai entender, querido. Olha só o que o Tiago fez. O Tiago calculou o total. Como que eu calculo o total? Eu tenho 10 tenistas e para ter a partida eu tenho que escolher o quê? 2. Combinação de 10, tomados 2 a 2. Total em cima, 10 fatorial. Diferença embaixo, 10 menos 2, 8 fatorial. Repete o agrupamento, 2 fatorial. Desce o 10 até o 8 para cortar e faz 10 vezes 9, 90 por 2, 45. Lembre-se, isso aqui daria 45. O Tiago precisa, em algum momento, calcular isso? Não. Tiago, por que você não precisa calcular? Porque está em algoritmo e não em número. Bom, o que o Thiago vai fazer agora? Isso aqui seria o total, incluindo jogos entre canhotos. Como que eu vou descobrir o número de partidas que eu iria realizar entre 2 canhotos? Digamos que João e José sejam canhotos. João e José é a mesma coisa que José e João. Então, só canhotos. Eu faço uma combinação, porque a ordem não importa, de 4 tomados 2 a 2. Eu não tenho 4 canhotos? 4, 2 a 2 vai me dar todas as partidas entre canhotos. Seria total em cima, 4 fatorial, diferença embaixo, 4 menos 2, 2 fatorial. Repete o agrupamento, 2 fatorial. Claro que eu teria que pegar o 4 fatorial, descer até o 2 fatorial, vai ficar 4 vezes 3, 12, dividido por 2 fatorial, que é 2, daria 6. Repara, eu preciso fazer o valor? Não, isso é perda de tempo. O que eu tenho que fazer aqui de forma prática é entender que o número total de partidas que eu vou realizar será... Escolher só uma outra cor aqui para não sobrecarregar a tinta. Ah lá, vai ficar 10 fatorial sobre 8 fatorial menos 2 fatorial, que é o total de jogos, menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que seria o número de jogos que apresentariam 2 canhotos. Então, seria essa combinação de 10, 2 a 2, menos a combinação de 4, 2 a 2. O gabarito é letra A. Vou voltar lá para a gente ver, ó, 10, 8, 2, menos 4, 2, 2. Olha lá, 10, 8, 2, menos 4, 2, 2. Perfeito. Claro e evidente que além de ter a opção, né, com o algoritmo, às vezes ele poderia me dar a opção de forma um pouquinho diferente, apenas com a combinação. Então, eu poderia escrever combinação de 10, 2 a 2, menos a combinação de 4, 2 a 2, em vez de indicar ela como fatorial, ou ao invés também de indicar o resultado 45 menos 6. Ficou claro, queridos? Não foi difícil a nossa aula de hoje. Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Tiago, o exercício vai em algum momento me falar isso? Não, eu vou ter que pensar em como eu vou fazer para resolver o exercício. Então, eu tenho que me preocupar se a ordem vai ser levada em consideração ou se a ordem não será levada em consideração. Beleza? Queridos, pratique os exercícios, estudem bastante que o seu sucesso está chegando. Beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Fui!